Olá, irmãos. Vocês já tiveram curiosidade para saber qual que é a língua do céu? Chegar no céu, vamos falar qual língua. Olha, hoje à noite vocês tiveram um pouquinho da experiência. Qual será a língua do céu? Vai ser o húngaro. Sabe por quê? Porque leva uma eternidade para aprender o húngaro. Brincadeira à parte. É uma língua complicada, não é, irmã? Cadê a irmã que está? Né? É uma língua complicada, não é? Mas graça e paz, meus amados irmãos, que prazer estar com vocês. Eu já tinha ouvido falar de vocês, e bem, mas agora os meus olhos estão vendo vocês. Obrigado, Creus, obrigado, Márcio, os demais irmãos, pela alegria, oportunidade de poder servir ao nosso Deus, servir a vocês, visitar vocês, fazer mais amigos, conhecer mais irmãos. É um privilégio que Deus nos dá, e eu estou muito feliz, muito contente de estar com vocês. Infelizmente, não estou com a minha esposa, Johanna. Essa semana passada, nossa filha fez cirurgia, ela faz tratamento. Desde que nasceu, ela nasceu com lábio leporino e fenda no palato. Hoje já tem quase 19 anos e desde que ela nasceu, ela faz tratamento. E essa semana foi de recuperação para ela. Então, minha esposa ainda está cuidando da filha e do nosso filho. Então, não pôde me acompanhar hoje aqui. Está lá em Atibaia. Eu sou de Atibaia, mas eu não sou dono do sítio. Aliás, nem sei onde fica. Tá certo? Mas é um prazer estar com vocês aqui. Até ano passado estivemos lá em Belém, com a Tuta e sua família. E através deles ouvi muito sobre vocês também. Privilégio estar aqui com vocês. Hoje à noite eu quero dividir em duas partes. A primeira parte gostaria de trazer um encorajamento para os irmãos. Eu fiquei pensando o que trazer e eu sempre tenho um desafio, assim, uma dificuldade. Porque o mais importante é a palavra de Deus exposta, explicada hoje à noite, do que esse projeto missionário. Então, nós vamos dividir em duas partes. A primeira, eu quero trazer um encorajamento para os irmãos da palavra de Deus. E na segunda parte eu gostaria de falar um pouco do projeto que o Senhor Deus tem colocado no nosso coração e pedir que os irmãos, por favor, se unam conosco nesse desafio. Amém, meus irmãos? Então, se você tem a sua Bíblia em papel ou digital, abra comigo, por favor, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos 27 a 30. Capítulo 1, 27 a 30. Eu não tenho ali o texto no PowerPoint, então se quiser abrir, tem várias versões, a maioria, professor Creuze, então é NVT, é isso? Muito bem, então eu vou abrir aqui a minha NVT. Diz assim a palavra de Deus, Filipenses 1, 27, o mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando vi a seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito e em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Não se deixe intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isso é um sinal de Deus, de que eles serão destruídos e vocês serão salvos. Pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Estamos juntos nessa luta. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabem que elas ainda não terminaram. Amém? Palavra do nosso Deus. Paulo escreve essa comunidade, essa igreja, os filipenses, com quem Paulo tem um carinho muito especial. Paulo tem assim uma afinidade, Paulo tem uma proximidade muito interessante com esta igreja. Vocês se lembram, a segunda viagem missionária, quando Paulo tentou ir para alguns lugares, Deus o conduziu para ir em direção à Europa. Na verdade, foi através de uma visão. Passa a Macedônia e nos ajude. Foi a visão do homem macedônio. E Paulo então entendeu, também com a sua equipe, que deveriam se dirigir a essa região e finalmente chegar em Filipos. Chegando em Filipos, como de costume, ele iria a uma sinagoga, mas como não tinha, ele procurou algum lugar para orar, para ler a palavra, para compartilhar a palavra, e foi à beira de um rio que uma senhora, que Deus abriu o coração dela, ela era uma microempreendedora, Lídia, se converteu a Cristo. Naquela cidade, também uma jovem era
dominada por espíritos malignos, de tal maneira que os comerciantes da religião usavam, exploravam aquela jovem para ganhar dinheiro. E ela atormentava o apóstolo e sua equipe dia a dia, até que um dia ele expulsou o demônio daquela jovem, e por causa disso as autoridades se voltaram contra ele, os religiosos se voltaram contra ele. Paulo apanhou em praça pública e juntamente com Silas foram jogados numa prisão. E quando estavam na prisão, estavam lamentando e chorando, é isso? Diz Atos 16, essa história está em Atos 16, que eles louvavam a Deus, mesmo com as costas cheias de machucado, feridas, por conta do chicote que tomou nas costas, mesmo com a humilhação toda que sofreram, eles estavam louvando o Senhor. E uma maneira extraordinária, algo extraordinário aconteceu, de maneira que as portas da cadeia se abriram e o carcereiro pensou que todo mundo tinha fugido, quis se matar. E Paulo gritou: não, não se mate, todos nós estamos aqui. O carcereiro foi tratar o apóstolo Paulo, curar ali as feridas. O carcereiro ouviu o Evangelho, ele crê no Evangelho, não sabemos quantos de sua família creram no Evangelho, e ali começa essa igreja. Ali começa essa igreja. Paulo deixa essa cidade, e o texto lá, capítulo 4, vai dizer que aqueles irmãos foram os únicos que se uniram com Paulo e enviaram ofertas, socorreram Paulo em suas necessidades. Agora, Paulo está preso em Roma, já se passaram 10 anos desde que Paulo esteve em Filipos, e agora escreve essa carta aos filipenses. Irmãos, estão comigo? Estamos agora no ano 61, mais ou menos. Ele está preso em Roma, é a sua primeira prisão, depois haverá uma segunda prisão, e aí de fato ele vai ser martirizado, decapitado. Mas aqui é a primeira prisão, uma prisão domiciliar, ele tem uma certa liberdade ainda de pregar o Evangelho, e ele escreve essa carta porque ele recebeu notícias dessa igreja através de um homem chamado Epafrodito. Olha que nome bonito, né? Epafrodito. Mais fácil, Dito. Então, Dito, Dito foi lá e levou as notícias da igreja para Paulo. Dito, é engraçado falar Dito, né? Epafrodito levou também ofertas dessa igreja para socorrer as necessidades do apóstolo. Então, Paulo ouve essas notícias e está agora escrevendo essa carta para duas razões principais. Primeira, ele quer expressar a sua alegria e a sua gratidão por esses irmãos tão preciosos, que sempre se lembram dele e que se unem a ele nesse desafio de levar o Evangelho àqueles que pouco ou nada ouviram a respeito do Senhor Jesus. Mas também para encorajar os irmãos, para ajudá-los a continuarem firmes, prosseguindo para o alvo, crescendo no Senhor e sendo uma testemunha viva e vibrante naquela comunidade. É que o texto que nós lemos, por exemplo, você vai observar que Paulo fala assim: olha, quer eu veja vocês pessoalmente, ou ouça notícias de vocês, eu quero ouvir coisas boas, né? Se você ler os versículos anteriores, você vai ver que ele tem a expectativa de ser solto. E de fato ele foi solto. Mas para ele fala no versículo anterior, um pouquinho antes, que o mais importante para ele é ele viver para Cristo. E se ele morresse, era um grande lucro. Olha aqui a razão, em tempos de tanto pânico aí, se eu vou pegar o vírus e vou morrer, né? Paulo aqui você devia meditar nesse texto, porque Paulo fala assim: olha, nós temos boa razão para viver e para morrer. Viver é Cristo, morrer também é Cristo. Se eu vivo por causa do Senhor Jesus. Eu vivo por causa do Evangelho. Se eu for solto, quem sabe eu posso encorajar vocês a continuar crescendo no Senhor. Isso está nos versículos anteriores da passagem que nós lemos. Mas se eu morrer, também é lucro. Eu vou estar na presença do Senhor, o que é incomparavelmente melhor. Amém, meus irmãos? Olha aqui. É tão fácil a gente se apegar demais ao mundo e não querer a presença de Deus. Ou ficar só pensando na presença do mundo e esquecer da razão por que estamos aqui. Olha o equilíbrio legal. Se eu estou vivo, é por causa de Cristo e por causa da causa de Cristo, a sua igreja preciosa e amada, e a pregação do Evangelho. E se eu morrer, é lucro. Vou à presença do Senhor, o que é incomparavelmente melhor. Nessa passagem que nós lemos, nós encontramos aqui, nas palavras de Paulo, 3 alvos de Deus
para a nossa vida pessoal e também a nossa vida como igreja local. Paulo estava pensando naquela igreja. E ele queria encorajar aquela igreja. E esses 3 alvos que nós vamos ver nessa passagem são alvos comuns para toda a igreja do Senhor Jesus. Nós vamos ver o alvo que Deus tem por meio desse texto, para cada um de nós e para essa igreja, mas também a ameaça contra esse alvo. Vamos ver? O primeiro alvo que o texto coloca para nós é o alvo da coerência. Viver de modo coerente a fé que professamos. Viver de modo digno do Evangelho. Mas qual é a ameaça? A conformação. Quando eu me conformo com esse mundo, quando eu comprometo a minha vida, a minha lealdade, a minha fidelidade ao Evangelho, à palavra. O texto diz, é muito claro, o mais importante, acima de tudo, quer eu esteja pessoalmente vendo vocês, quer eu ouça a respeito de vocês, que eu possa ver ou saber que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Se há algum privilégio maior do que sermos do Senhor Jesus? Há uma bênção maior neste mundo que nós vivemos aqui tendo a esperança da vida eterna? Então Paulo fala assim, uma vez que vocês creram no Senhor Jesus, uma vez que vocês abraçaram o Evangelho ou as boas novas de Cristo, vivam agora de maneira digna, que a sua vida honre, que a sua vida demonstre esse privilégio, essa bênção que você tem por pertencer ao Senhor Jesus. Que coisa linda. E é interessante que nessa comunidade ou nessa cidade, essa cidade era uma colônia romana. Ou seja, os cidadãos filipenses eram também cidadãos romanos, embora estivessem muito longe de Roma, embora muitos não tivessem a raça, vamos dizer assim, entre aspas, romana. Paulo, por exemplo, era um cidadão romano. Outros compravam a sua cidadania romana. Mas Paulo mostra para eles que eles têm uma outra cidadania muito mais privilegiada do que a cidadania romana. Olha só capítulo 3, versículo 20. Se você for comigo, capítulo 3, versículo 20 de Filipenses. Paulo fala assim, olha, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha o privilégio que nós temos. Nós somos cidadãos dos céus e aguardamos com ansiedade o Salvador, o Senhor Jesus. Nós temos uma esperança que nos move. A esperança de que nós vamos até Ele, ou Ele vem até nós. A esperança de que pertencemos a Ele. E esse é o nosso maior privilégio. Ser cidadão na nossa pátria, no caso o Brasil, é um privilégio muito, muito menor, infinitamente menor, do que sermos cidadãos dos céus. Portanto, vivam agora de maneira digna das boas novas de Cristo Jesus. Pensa nisso, meus irmãos. Em dias que tantas pessoas se dizem evangélicas, vamos ver agora o resultado do censo, como é que vai ser, qual a porcentagem da população brasileira será identificada como evangélica? 30%? Pouco mais? Pouco menos? Mas quantos de verdade nasceram de novo? Quantos de verdade creem no Evangelho? Quantos, na verdade, vivem de modo digno das boas novas de Cristo? Isso tem implicações muito práticas no nosso dia a dia, meus irmãos. Olha que desafio, nós vivemos de modo coerente. Eu estava vindo para cá hoje à tarde, eu vim de Jundiaí, e eu estou naquela Anhanguera, né? Que coisa mais linda. A gente paga caro, né? Mas é uma coisa mais linda, né? 5 pistas, né? Velocidade, qual é o limite? 120. Bandeirantes, desculpa, Bandeirantes, me perdoe. Bandeirantes. 120. Anhanguera é 110, né? 120 na Bandeirantes, paga caro, né? E eu apertei o pé, meio que desliguei, daqui a pouco estava passando. Aí eu estou numa descida, quem que eu vejo à direita com um negocinho assim? Aí cadê a coerência? Aí eu vou viver de modo coerente com a velocidade, seguindo a lei, a regra, só quando alguém está me vendo? Só quando tem alguém que pode me multar?
Agora pensa isso no dia a dia, o uso da internet, o nosso trabalho, lá em casa, o que eu assisto, o que eu acesso, as minhas conversas, onde está meu coração, meus pensamentos. Pensa as implicações disso tudo. Olha o desafio que Deus tem para nós, capítulo 2 de Filipenses. Vá comigo, capítulo 2, versículo 14 em diante. Olha só o que diz o texto bíblico, Filipenses 2,14. Façam tudo sem queixas, nem discussões. Senhor, nos ajude. Façam tudo. O Senhor podia pegar mais leve, né? Façam algumas coisas mais difíceis. Sem... Façam tudo. Viu, adolescente? A sua pai, a sua mãe fala assim, vai lavar a louça. Ai, mãe, lavar a louça. Façam tudo. Aí, pais, memorize isso hoje à noite. Olha lá, o pastor leu o texto bíblico lá. Façam tudo sem queixas nem discussões, viu? Lava a louça. Olha o 15. De modo que ninguém possa acusá-los. Ou seja, filipenses, vivam na comunidade enquanto vocês fazem negócios com o mundo, enquanto vocês se relacionam, enquanto criam seus filhos, enquanto cultivam o casamento. Ou seja, enquanto vocês vivem uma vida assim, sem ser reclamão, sem ficar brigando, sem arrumar confusão, sabe? Vocês são de Deus, vivam de maneira digna das boas novas, de modo que ninguém possa acusá-los. O texto continua, levem uma vida pura, inculpável, uma vida limpa, uma vida certa, uma vida coerente. Nunca erra? Não, mas se errar, tenha humildade de pedir perdão, humildade de reconhecer, humildade de acertar, humildade de restituir. Olha o imposto de renda, não sei quantos vocês vão declarar. Leve uma vida pura e inculpável, como filhos de Deus. Cantamos hoje nossa identidade, cantamos hoje a alegria, o privilégio. Então vamos viver de maneira compatível aquilo que nós cantamos, aquilo que nós confessamos. Como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes. Nós não temos luz própria, é Deus que brilha através de nós, e o Senhor nos chama como seguidores de Cristo a sermos luz neste mundo, sal neste mundo. Brilhem como luzes resplandecentes. Em que contexto? O texto diz, no mundo cheio de gente corrompida e perversa. Num mundo cheio de gente mentirosa, desonesta, fofoqueira, orgulhosa, imoral, rouba, mente, faz jogo sujo, faz coisas absurdas. Gente que pode ser religiosa, bonitinha, mas cheia de si, cheia de orgulho. No meio dessa gente é onde a gente vive, onde nós trabalhamos, nossa vizinhança, nossos parentes, naquele churrasco que os amigos convidaram. No meio dessa gente, como é que nós vamos viver? De maneira digna do Evangelho de Cristo. Então nossa vida vai embelezar Deus, vai mostrar a beleza de Deus. Aquilo que nós falamos, as nossas atitudes, as nossas ações, a maneira como alguém namora, como alguém cultiva o casamento, como alguém cria os filhos, as implicações disso no dia a dia. No meio de uma gente tão corrompida e perversa, nós vamos brilhando como luzes resplandecentes, vivendo em modo digno do Evangelho do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Hoje à noite estamos sendo lembrados mais uma vez disso. É um privilégio enorme nós sermos de Deus. Mas vamos viver realmente como filhos de Deus, no dia a dia. Eu pergunto hoje à noite para você, há algo na sua vida que está incoerente com o testemunho que você deve dar como discípulo, seguidor de Jesus? Sim, meus irmãos, nós nem sabemos nos avaliar como convém. Nós temos que orar como salmista, Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim, o salmista está meio assim, né? Vê se há em mim, é claro que tem, vê se há em mim algum caminho mau, e guie-me pelo caminho certo. Hoje à noite fala, Senhor, abre os meus olhos, Senhor, mexe no meu coração. O que está incoerente com o Evangelho? O que está incoerente com a palavra? A tua palavra diz isso, mas eu não estou vivendo isso. A palavra de Deus diz, faça isso, mas eu não estou vivendo isso. Senhor, eu não quero ser apenas ouvinte da palavra, ouvinte, enganando a mim mesmo, eu quero ser um praticante da palavra. Meus irmãos, se nós pararmos para refletir e pensar, o Senhor, na sua bondade, misericórdia, vai nos mostrando, Richard, olha aqui, Richard, olha como você tratou o seu filho, Richard, olha aqui o relacionamento com sua esposa, olha aqui, Richard, olha os testemunhos aqui.
E o Senhor vai nos mostrando. E aí o que fazemos? Senhor, me perdoe. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E continuamos a caminhar com o Senhor. E quando erramos com alguém, ter humildade, esposa, me perdoe, marido, perdoe, filho, perdoe, pai, perdoe, colega, perdoe, irmão, perdoe, patrão, perdoe, seja quem for. Viver de modo digno do Evangelho de Cristo. É assim que os filipenses iriam impactar aquela localidade, e é assim que nós também, onde quer que a gente vá, não importa quem esteja à nossa volta, brilhando como luzes resplandecentes, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém? Segundo alvo de Deus para nós aqui, por meio desse texto. Agora Paulo vai pensar na comunidade. Vai pensar na igreja. Olha para o texto bíblico. O texto fala assim: então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir a seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito, em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. O segundo alvo de Deus para nós é cooperação. Mas qual é a ameaça? A competição, o conflito, o egoísmo, que compromete esse alvo de Deus para nós. Observe o texto. Observe quantas vezes um só espírito, um só propósito, lutando juntos, estando firmes, unidos. Observe. A ideia é, vocês estão juntos, vocês não estão brigando, vocês não estão com partidarismo, vocês não estão com confusão, vocês estão unidos no mesmo propósito comum. E o propósito comum qual que é? Essas boas novas, ou seja, o Evangelho, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas, lutando juntos pela causa de Cristo, para que mais pessoas conheçam o Senhor, para que o Evangelho seja conhecido, seja vivido, seja proclamado. São crentes que estão unidos nesse propósito que Deus estabeleceu. Não seus próprios próprios desejos egoístas, mas pela causa de Cristo. É muito interessante que as palavras que Paulo utiliza são palavras usadas em contextos de guerra, contexto militar e contexto de esportes coletivo. Ou seja, a guerra, os soldados não vão vencer se cada um fizer do seu jeito. Inclusive, essa palavra utilizada no texto descrevia aqueles soldados romanos que saíam avançando assim, dessa maneira assim. Eles iam avançando devagar e juntos, para vencer o inimigo. Ou no esporte, que eles estão como gladiadores, por exemplo, que eles se unem juntos contra algum inimigo comum. Essas são as imagens, são as ideias que estão no texto, que são comunicadas com a seguinte ideia, né? Unidos num só espírito, num só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Meus irmãos, toda igreja, não importa quão pequena seja ou quão grande seja, todas as igrejas sofrem essa ameaça da competição. A ameaça de haver conflitos que vão sendo permitidos nos relacionamentos entre os irmãos e de maneira que não vivam em harmonia como devem. Essa carta que Paulo escreve aos Filipenses, Paulo não tem tantas advertências. Se você compara essa carta, por exemplo, como carta aos Coríntios, em que cada página tem um puxão de orelha, né? Essa carta não, você não tem tantos puxões de orelhas do apóstolo Paulo àquela comunidade. Mas tem um item que Paulo trata. Sabe qual é? Justamente conflitos na igreja. Havia um conflito lá que era conhecido daquela comunidade e que chegou aos ouvidos do apóstolo Paulo. E quando ele escreve a sua carta, ele precisou abrir isso e tratar. Quer ver o conflito? Vá ao capítulo 4. Capítulo 4 de Filipenses. E fica imaginando a leitura do texto bíblico na frente da igreja. Lembre-se, gente, só tinha uma cópia da carta. O nosso amigo Dito foi levar a carta. Não sei se ele foi leitor da carta, mas a carta vai ser lida. Vamos começar no versículo 1, capítulo 4. Os irmãos estão comigo? Portanto, meus amados irmãos, todo mundo está sorrindo. Oh, amados irmãos, que coisa bonita.
Permaneçam firmes no Senhor. Sim, Paulo, vamos ficar firmes no Senhor. Amo vocês. Olha, Paulo nos ama. E anseio vê-los. Espero que ele possa de fato vir. Pois são minha alegria e minha coroa de recompensa. Olha só, né, a estratégia paulina, né? Elogia, anima, encoraja. Aí, versículo 2. Agora, aí Epafrodito, eu acho que ele, não sei se foi ele, tá bom? Estou só aqui imaginando a hipótese. Ele respirou fundo. Agora eu suplico a Evódia. Não sei se ele olhou para a Evódia, né? E a Sintique. Não, porque uma estava num banco, a outra estava no outro banco, né? Outra fileira. Não estavam juntinhas, de mãozinhas dadas por causa do coronavírus, né? Bom, suplico a Evódia e a Sintique, tendo em vista que estão no Senhor, são crentes, tá? São duas mulheres, duas senhoras crentes. Resolvam o seu desentendimento. Rapaz, elas estavam brigadas. Não sei se foi por causa do bolo, não sei se foi por causa do almoço da igreja, que um queria feijoada, a outra queria lasanha. Eu não sei qual foi a confusão. Mas havia um desentendimento entre elas. Gente, a coisa foi tão séria que precisou Paulo, na sua carta, tratar desse assunto. O texto continua dizendo: e peço a você, rapaz, precisou terceiro intervir na história, e peço a você, meu fiel colaborador, ou Zízigo, não sabemos aí, pedimos a esse cara aí, meu amigo, meu fiel colaborador, que essas duas mulheres, que ajude essas duas mulheres. A coisa estava tão complicada que precisava de um mediador, sentar com as duas assim: Sintique, Evódia, faça-me um favor, vamos resolver esse negócio. Porque é interessante, são mulheres, é porque as mulheres brigam mais, irmãos. As mulheres brigam mais. Não. Homens também brigam. Mas aqui são mulheres, estão brigadas. Gente, confusão na igreja, conflito. Gente, isso que é coisa boa. Sabe? Porque Deus é tão gracioso, Ele conta os podres do povo. Ele conta os podres. Até para a gente não falar assim, está vendo o podre está aí, a gente pode fazer o podre também. Não, não é isso não. Mas está aí para mostrar assim, gente, infelizmente isso acontece. Mas nós temos que resolver. Porque Paulo fala assim, tudo bem, essas coisas acontecem? Não. Paulo fala assim, aconteceu, mas resolvam. Entre em harmonia. Olha, estou pedindo ao meu fiel cooperador que, por favor, faça a intermediação, facilite o processo de reconciliação. Isso mostra que às vezes tem conflitos em que os envolvidos no conflitos chegaram a um ponto que eles não conseguem por eles mesmos resolverem a situação. É preciso alguém que tenha sabedoria, maturidade e neutralidade para sentar com essas pessoas em conflitos e ajudarem a chegar no acordo. Qual é o perigo para a igreja, meus irmãos? Competição, conflito não resolvido. Deus deseja cooperação. É interessante nessa carta, Paulo traz umas palavras daquelas mais lindas com relação à atitude que devemos ter no relacionamento com os irmãos. Vá comigo para o capítulo 2 de Filipenses. Olha esses versículos tão maravilhosos para me ajudar você quando nós estamos nos relacionando, de maneira que a gente coopere uns com os outros e não concorra uns com os outros, e entra em conflito por causa disso. Muito dos conflitos é porque nós somos egoístas, buscamos nossos próprios interesses, olhamos nossas próprias opiniões e não buscamos o bem comum que Deus tem para nós. Olha o texto bíblico, Filipenses 2, versículo 1. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Perguntas retóricas, preparando o ambiente para trazer algo tão importante. Então, completem-me, alegria, de novo o tema alegria, concordando sinceramente uns com os outros. Concordando, pare de ficar brigando, cada um por causa dos seus próprios interesses, mas concordando sinceramente. Observe, não é de fingimento que você fala concordo aqui na frente, mas lá por detrás, porque não sei o quê, eu não concordo, não sei o quê. Na frente, é claro, mas por trás, sinceridade. Não é interessante? Aqui está uma coisa muito séria. Gente, cuidado quando você está em conflitos e não fala o que realmente pensa.
e não conversa realmente qual é a realidade. Você não quer o conflito, você finge que resolve, mas não resolveu, não adianta. Então, que vocês concordem sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos, com a mesma forma de pensar e um só propósito. Será que Paulo está querendo que todo mundo pense igualzinho sempre? Que nunca tenha uma opinião diferente? Uniformidade? Será que é isso que Paulo está pensando? Não, meus irmãos. Deus ensina a unidade em meio à diversidade. Em meio à diversidade. Diversidade de dons, diversidade de maturidade, diversidade até de algumas perspectivas teológicas, diversidade de gosto. Mas sabe, a gente conversa, a gente põe na mesa, a gente discute, a gente define, estamos juntos. Essa que é a beleza. E a gente negocia e abre mão daquilo que é negociável, e podemos abrir mão. Tem verdades que nós não abrimos mão, certo? Ok? Mas tem muitas coisas que a gente pode ceder, a gente pode negociar, a fim de que o propósito maior de Deus prevaleça. O texto continua, versículo 3, não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Gente, se tem atitudes que vão nos ajudar a não cair em conflitos desnecessários, são essas atitudes aqui. Se eu não estou sendo egoísta, se eu não estou querendo aplauso, holofote, não quero impressionar ninguém por vaidade, em outras versões, se eu sou humilde, eu não me acho o mais importante, o que tem um dom mais importante. Afinal de contas, você sabe quanto tempo estou aqui na igreja? Você viu meu nome? Nada disso. Pelo contrário, que vocês considerem os outros mais importantes que vocês. Versículo 4, não procurem apenas os próprios interesses. Olha que legal, você chega com seus irmãos e você entra assim, eu não estou focado nos meus próprios interesses. Quais são os interesses de Deus? Quais são os interesses para o bem comum do avanço da igreja para pregar o evangelho? Isso que importa, não o meu interesse. Posso ficar desconfortável, posso não ser ouvido, minha opinião pode nem ser aceita, mas não importa. O que importa são os interesses de Deus. Os interesses, não busca os próprios interesses, mas preocupe-se também com os interesses alheios, preocupa-se com o bem do todo. E aí, eu não vou ter tempo, Paulo vai trazer o maior exemplo supremo. O maior exemplo, quem é? O Senhor Jesus. Está comigo no texto bíblico? Versículo 5 vai dizer, então, tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. E aí vem esse texto maravilhoso que mostra o próprio Senhor Jesus em sua glória, que ele desceu à nossa semelhança, sem deixar de ser Deus e tornando-se o que não era, sendo um homem sem pecado, foi ser humano, foi servo, se sacrificou, foi obediente até a morte, morte de cruz. Tenham essa mesma atitude do Senhor Jesus. Olha o que ele fez, olha quem ele é e olha o que ele fez. É assim que Paulo está trazendo esse ensino maravilhoso para nós aprendermos com ele. Se você continuar lendo o capítulo, ele vai colocar também o exemplo de Timóteo. E também o exemplo de Dito, Epafrodito. Olha só o Timóteo, olha o que ele fala de Timóteo, versículo 20. Estão aí na Bíblia? 2:20? O que diz aí? 2:20? Olha, não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês como Timóteo. Olha só. Atitude saudável, não tenho ninguém. Imagina se Tito ouvisse isso. Como assim? E eu? Ô Lucas, como assim? E eu? Olha, não tem ninguém com relação a vocês, filipenses, como Timóteo, que sinceramente se preocupe com o bem-estar de vocês. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? É isso, meus irmãos. Deus tem isso para nós. Gente, às vezes eu ouço umas briguinhas nas igrejas por aí. Eu sei que vocês nunca brigam. É outras igrejas, tá bom? É outras igrejas que às vezes caem umas briguinhas, umas coisinhas mesquinhas. E tititi. Gente, vamos levantar nossos olhos. Vamos olhar para aquilo que é maior. Temos diferença? Vamos conversar. Vamos dialogar. E vamos nos submeter à orientação da palavra. E vamos juntos lutar por aquilo que Deus quer que nós lutemos pelo Evangelho.
pelo Evangelho. Portanto, eu pergunto hoje à noite para você, há algum conflito não resolvido em algum relacionamento na sua vida? Ah, pastor, eu tenho um conflito para não resolvido porque a pessoa não quer resolver. Ok, você fez toda a sua parte? Chamou para conversa? Pediu perdão? Reconheceu seus erros? Não apontou o dedo? Fez aquele processo que Jesus ensinou? Olha, por que você quer enxergar o cisco do olho do outro se você não viu ainda a viga enorme no seu olho? Tira primeiro a viga do seu olho e então você terá condição de ver até o cisco do olho do seu irmão. É o processo. Antes de olhar o outro, olhar a si mesmo, se avaliar, reconhecer, pedir perdão, devolver, acertar, aceitar. E o outro? Deus é que sabe. Deus vai trabalhar. Meus irmãos, se tem algo que ameaça a saúde da igreja e o avanço para pregar o evangelho, para fazer missões, é isso aqui. Quando os irmãos não estão unidos no mesmo propósito. Se tem algum relacionamento aqui no contexto da igreja, ou seja, onde for, que você está em conflito, mas você não buscou tudo o que é possível para resolver, eu queria encorajar você, em nome do Senhor Jesus. Às vezes precisamos de ajuda, como Evode e Sintique precisavam, mas procure uma solução. Amém, meus irmãos? Um terceiro alvo de Deus para nós. O terceiro alvo de Deus para nós está no versículo 28. Está comigo o texto bíblico? Capítulo 1, versículo 28. O texto diz assim: não se deixe intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Está aí. Terceiro alvo para nós é coragem. Coragem para viver esse evangelho, coragem para avançar com a igreja, coragem para testemunhar de Jesus, coragem para viver de modo digno do evangelho, mesmo que eu enfrente alguma hostilidade, alguma oposição, alguma ameaça. Coragem, não se deixe intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Qual é a ameaça? Covardia. O texto não deixa muito claro quem são estes que se opõem a vocês. Nós sabemos que nós temos o adversário. Quem é? O diabo. O diabo é nosso adversário. Paulo vai ensinar aos Efésios que nossa luta não é contra pessoas. Capítulo 6 de Efésios. Você pode ler aí na própria Bíblia. A nossa luta é contra o quê? A nossa luta é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, o Satanás e os seus demônios, eles se voltam contra nós, contra Deus, contra o povo de Deus, contra os propósitos de Deus. Mas ele tem os seus agentes. Esses que se opõem podem ser falsos mestres. No caso dos filipenses, poderiam ser aqueles que ensinavam de modo errado, que Paulo chama de cães, no capítulo 3, versículo 2. Mas pode ser também os descrentes. Pessoas que se opõem ao evangelho. E porque se opõem ao evangelho, se opõem a você. Porque você quer viver e pregar esse evangelho. Diante de uma possível ameaça, qual é o perigo? Nós nos acovardarmos, nós ficarmos intimidados. E a gente não assumir a postura que devemos assumir, não de guerrilha, de militância, e ficar brigando, mas de simplesmente viver uma ética cristã. De simplesmente, quando tiver oportunidade, abrir a boca e proclamar os valores de Deus, proclamar a verdade de Deus, proclamar, anunciar o Evangelho de Jesus. Mas se você é como eu, às vezes nós temos medo, sim ou não? Pensa num ambiente de trabalho, em que alguém ameaça você, se você não entrar na jogada, você vai perder o emprego. Você vive o Evangelho, e pode ter o perigo de perder o emprego, ou você compromete ao primeiro ponto, que é viver de modo digno do Evangelho, porque você está com medo daquela ameaça. Ameaça de perder o emprego, ou ameaça de ser perseguido, ameaça de ser ridicularizado, rejeitado. Naquela rodinha dos parentes que estão conversando, e começa a entrar uma conversa que não é a boa, não é saudável, você tem coragem de se posicionar? Você tem coragem de sair? Você tem coragem de dizer a verdade?
Enfim, em muitas ocasiões, nós podemos correr o perigo de nos acovardar e não ter a postura correta como seguidores do Senhor Jesus. Por exemplo, no nosso mundo de hoje, cada vez mais, nós vamos ser pressionados, pessoas que vão nos... É interessante que eles falam da tolerância, mas não toleram as nossas posturas, quanto à família, quanto ao gênero. Só tem homem e mulher, não tem mais do que isso. Deus não criou mais do que homem e mulher. Quanto a tantas questões do aborto, do casamento, das questões do trabalho, das questões da vida, quantas questões que nos cercam e que nós temos uma postura cristã, nós temos um compromisso com a palavra, mas quando abraçamos esse compromisso com a palavra, sim, nós podemos ser ridicularizados, rejeitados, perseguidos, nós podemos ser zombados, mas o que vamos fazer? Vamos ter coragem ou vamos nos acovardar? Estão comigo, irmãos? Esse dia vai chegar, meus irmãos, cada vez mais perto de nós. O seu filho está na escola e a professora de biologia está ensinando. Nós somos um processo evolutivo de milhões, bilhões de anos. Aí o seu filho fala assim, não, eu aprendi que Deus é o criador de tudo. E aí começa a perseguir o seu filho. Começa a perseguir a sua filha. E a professora já não dá uma nota boa para ele e para ela. E você imagina a sensação que o seu filho e sua filha pode ter naquele ambiente. Vamos ter coragem de falar a verdade ou vamos nos acovardar? Você está entendendo? Vai pensando nas dinâmicas da vida, em tantos contextos, o desafio que nós temos. O texto continua dizendo que, na verdade, o fato de ter essa oposição é um sinal de Deus e que eles serão destruídos. Sim, aqueles que se opõem a Deus e ao Evangelho não passarão em branco. Haverá um juízo final. O texto continua dizendo que aqueles que creem em Jesus, para vocês, é um sinal de que vocês serão salvos. O fato de vocês crerem em mim, o fato de vocês enfrentarem a oposição, mostra que vocês são salvos, que vocês são de Deus. E aí Paulo começa a falar, versículo 29, pois foi dado a vocês, pois vocês receberam o privilégio, a bênção, não só de crer em Cristo. Oh, gostei tanto aqui, né? Podia parar aqui, não podia? Mas o texto continua dizendo, mas também o privilégio de sofrer por Ele. Aí já não ficou tão bom, né? É tão bom crer em Jesus, não é, irmãos? Mas Paulo fala, se você sofrer por Jesus, isso é uma honra, isso é um privilégio. Agora observe, nós sofremos muitas coisas nessa vida. A gente fica doente, uma pessoa querida falece, sofremos um acidente, perdemos o emprego. Paulo não está falando desse tipo de sofrimento. Paulo está falando de sofrimento que ocorre por causa do nosso testemunho, por causa da nossa fidelidade a Cristo. Ou seja, foi dado a vocês o privilégio, não somente de crer em Jesus, Filipenses, mas há um outro privilégio também, de sofrer por Ele. Não se intimidem, sejam corajosos e vivam o Evangelho de maneira digna. Olha, se vocês sofrerem, isso é um privilégio. Isso é um privilégio. Meus irmãos, pensam numa realidade em que a comunidade evangélica ela é pequena. Pensa isso, por exemplo, em contextos do leste europeu, ou em contextos, em vários contextos deste mundo, em que ser crente é ser perseguido, em que ser crente há uma ameaça de ser morto, de sofrer muitas consequências, de ser preso. Isso faz muito sentido para eles, mas também deveria fazer para nós. De nós não temos medo de assumir a postura com o Senhor Jesus. Olha só o que os apóstolos disseram, e foi registrado por Lucas, que quando os apóstolos saíram da reunião do Sinédrio, ou do conselho, estavam tristes, cabisbaixos, reclamando. É isso? Estavam alegres. Por que estavam alegres? Porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. O que é isso? Os caras apanham, os caras são ameaçados, os caras são presos, os caras são ridicularizados. Mas eles são capazes de se alegrar e de reconhecer o privilégio de serem dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. Volta para Filipenses, versículo 30. Aí Paulo é tão humilde e fala assim, olha,
Nós estamos juntos nessa luta. Essa luta de sofrer por causa de Jesus não é só minha, também é de vocês. E vocês se lembram que eu passei. O texto diz: vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado. Vocês viram que eu sofri aí em Filipos. Vocês viram que eu apanhei em praça pública. Vocês viram que eu fui jogado numa prisão injustamente. Vocês viram as dificuldades. E aí sabem que essas dificuldades ainda não terminaram. Estou preso aqui em Roma. Mas nós estamos juntos nessa luta. Amém, meus irmãos? Eu pergunto para você: você se deixa intimidar diante de oposição por causa do seu compromisso de viver uma vida coerente com o Evangelho? Eu confesso, meus irmãos, às vezes eu fico intimidado. Numa conversa, numa situação de evangelismo. Paulo, no capítulo 6 de Efésios, vai pedir oração. Ele fala assim: ore também por mim, para que eu tenha coragem, para que eu fale destemidamente o Evangelho. Efésios 6:19. Se Paulo pediu coragem para pregar o Evangelho, você imagina nós? Senhor, me dá coragem de viver esse Evangelho, custe o que custar, nem que seja a minha própria vida. Agora, é tão fácil falar isso aqui, tudo aberto, ninguém vai entrar aqui com armas e nos perseguir e nos jogar. Negue Cristo, morra! Não vai acontecer isso aqui conosco, vai? Agora, imagina em situações assim. Que o Senhor nos ajude a não nos acovardarmos. Que o Senhor nos ajude a viver de modo corajoso. Quais são os alvos, meus irmãos? Vamos repetir juntos? Coerência, cooperação, coragem. Amém, meus irmãos? Isso é para a igreja em Filipos e é para toda e qualquer igreja, em toda a história da igreja, e é para vocês hoje à noite, para mim. Mas nós temos ameaças. Quais são? A conformação com este mundo, a competição entre nós e a covardia. Que o Senhor nos ajude. Eu queria que você orasse com alguém ao seu lado, que você orasse sobre isso agora. Que você pudesse pedir ao Senhor: Senhor, nos livre da conformação com esse mundo, nos livre da competição, nos livre da covardia. Senhor, nos ajude a viver de modo coerente com esse Evangelho. Nós não queremos ser apenas aqueles que se dizem seguidores de Jesus, mas que somos mesmo seguidores de Jesus. Dia a dia, em qualquer lugar, com quem quer que esteja, 24 horas por dia, 7 dias da semana, nós queremos viver de modo coerente do Evangelho de Jesus. Nós queremos viver em cooperação com os irmãos, cuidando muito dos nossos relacionamentos. Nós queremos viver com coragem para anunciar Jesus. Ore com a pessoa ao seu lado. E eu vou orar também junto com vocês daqui a pouquinho. Oh, Senhor. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela salvação gratuita em Cristo Jesus. Aquele que tudo pagou, para que nós tivéssemos o crédito da salvação. E sermos aceitos diante de Ti pelos méritos do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Vimos a Tua palavra hoje, palavra do Senhor por meio do Teu servo Paulo, aplicado lá à igreja, 2000 anos atrás, a igreja em Filipos, aquela pequena igreja que estava ali tentando viver para o Senhor e foram tão encorajados
E agora estamos nós, né, nessa mesma palavra, Senhor. Obrigado por nos lembrar esses alvos que Tu tens para nós. De viver de modo coerente com a fé que professamos, Senhor. De viver em cooperação com os nossos irmãos em Cristo. E de vivermos com coragem num mundo que rejeita tanto a Ti, Senhor, e a Tua palavra. No meio de uma geração tão pervertida, tão corrompida, vivemos com coragem, como luzeiros, resplandecendo como luzeiros do universo. Senhor, obrigado que nós não estamos sozinhos, obrigado. O Senhor disse que estaria conosco até o fim dos tempos. E é essa presença, poderosa presença, que nos ajuda, Senhor. Porque nós somos fracos, Senhor sabe, somos falhos, somos frágeis. Precisamos de Ti, Senhor. Encoraja-nos, Senhor, encoraja o Teu povo, encoraja essa igreja, essa amada, preciosa igreja do Senhor Jesus. Ajude os meus irmãos queridos e preciosos a continuarem firmes, Senhor, firmes, animados em Ti. Dê alegrias a eles, ó Deus, a alegria do fruto do trabalho, de vidas resgatadas, transformadas, um avanço da pregação do Evangelho por meio desse povo querido aqui, Senhor. Abençoe os pastores dessa igreja, os líderes, todos os irmãos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.